Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, alguns inscritos no canal, às vezes mandam para mim alguns vídeos para eu reagir, né, a esses vídeos, dando a minha opinião e também a visão da igreja a respeito de alguns aspectos que os protestantes questionam, né, protestam contra a igreja católica. E me mandaram esse vídeo aqui, onde um rapaz vai dizer que o catolicismo não é bíblico e ele pode provar. Então vamos ver o que é que ele alega da igreja católica, que ele vai dizer que o catolicismo não é bíblico e eu posso provar. Então toda a igreja não é bíblica e ele pode provar. Mas vamos ver se ele prova realmente na Bíblia aquilo que ele está dizendo, né? Apesar que nós católicos, nós não dependemos de que uma coisa, para ser verdade de fé, para ser um dogma de fé, esteja necessariamente e explicitamente na Bíblia, né? Explicitamente, pelo menos, não é necessário. Mas nós sabemos que a Sagrada Escritura, juntamente com a Sagrada Tradição Apostólica e o magistério da Igreja, são os pilares da doutrina da fé católica. Mas vamos ver aí o que é que ele vai dizer, né? Já que ele é tão capaz de mostrar, de provar que o catolicismo não é bíblico. Catolicismo não é bíblico e eu posso te provar. Os católicos possuem estilos artísticos e rituais litúrgicos, bastante característicos. Possuem alguns usos e costumes e práticas religiosas específicas da sua tradição. Pronto, ele diz que o catolicismo tem algumas artes, algumas coisas características dele, tem alguns ritos litúrgicos que é próprio do catolicismo, mas isso não significa dizer que não seja bíblico, né? Porque todos os ritos católicos são baseados na Bíblia. Pelo menos os apóstolos passaram de sucessão a sucessão os ritos, principalmente os ritos que é celebrado as missas, e esses ritos têm, assim, vamos dizer assim, que uma grande parte deles tem uma inspiração em elementos da cultura judaica, do judaísmo, né? Do qual Cristo fazia parte, né? Mas vamos lá, vamos continuar a ver o que é que ele está dizendo. Isso aí não prova nada que o catolicismo seja bíblico ou não. Pelo contrário, afirma-se que é bíblico. Porque a última ceia, né, que Jesus realiza, podemos dizer a primeira missa, a igreja celebra até hoje, inclusive usando as falas de Cristo. Né? Na noite que foi entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu ao seu discípulo tomar e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois, tomando o cálice, abençoou e disse, né, tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. São Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, não lembro agora qual versículo, mas a partir do versículo 25, se eu não estou enganado, vai dizer assim: aquilo que eu aprendi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Ou seja, a missa é exatamente isso. Então, esses ritos que ele diz que supostamente seriam antibíblicos, na verdade são todos bíblicos, né? Inclusive os ritos dos demais sacramentos, não somente o sacramento da Eucaristia. Mas vamos ver aí o que é que ele diz mais. Além disso, afirmam dogmas e determinadas concepções doutrinárias que não estão de acordo com a Bíblia. Aí ele diz que tem dogmas e questões doutrinárias da igreja que não estão de acordo com a Bíblia. Mas ele não diz em qual livro é condenado, né, essas práticas e esses dogmas da igreja. Aí ele vai falar apenas quais são os dogmas. E, por incrível que pareça, o que ele fala tem sim fundamento bíblico. E é baseado na Bíblia que a igreja proclama esses dogmas. Vamos lá, veja aí, ele vai dizer quais são os dogmas. Por exemplo, reconhece a primazia e a infalibilidade do Papa. Dizem que... Por exemplo, reconhecem a primazia e a infalibilidade do Papa. O Papa tem a primazia, porque o Papa exerce, como sucessor de Pedro, o encargo, né, o ministério petrino que Pedro exerceu. E Pedro, ele tinha a primazia sobre os demais apóstolos. Basta você ler a Bíblia e você vai ver no Novo Testamento, em todas as passagens que fala da lista dos 12 apóstolos, Pedro é citado como o primeiro. Pedro foi escolhido pelo próprio Deus quando Jesus pergunta aos apóstolos o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem.
Aí alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou João Batista, ou um dos profetas que ressuscitaram dos mortos. E Jesus diz, e vós? E para vós, quem eu sou? Então Pedro, inspirado por Deus, escolhido pelo próprio Deus Pai, e cheio do Espírito Santo, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer ali, mostrando a primazia de Pedro, sendo Pedro eleito pelo próprio Deus Pai, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Basta você ler em São Mateus capítulo 16. No Evangelho de São Lucas, eu não vou lembrar agora a passagem, mas você pode pesquisar aí, dar um Google, aí você vai achar rapidamente. Quando Jesus vai dizer assim, né, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar como se peneira o trigo. Vos pediu, ou seja, coloca todo o colégio apostólico como sendo pedido por Satanás para que todos sejam peneirados como trigo, ou sarandeado, né? Se eu não me engano é assim a expressão que diz, como se sarandeia o trigo. Aí depois Jesus vai dizer assim, mas eu orei por ti, para que a tua fé não se desfaleça, e quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Então aqui já tem outra passagem que demonstra a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra lá, depois de Pentecostes, quando as pessoas começam a criticar, dizer que os apóstolos estão embriagados com vinho doce. E Pedro toma a palavra. Pedro toma a palavra ali e dá aquele discurso extraordinário que converte, se eu não me engano, mais de 5.000 homens, né? Mais de 5.000 pessoas. Então Pedro toma a primazia. No concílio de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, se você for pegar ali, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele dá a palavra final no concílio. Ele dá a palavra final. Alguns vão dizer, não, foi Tiago que deu a palavra final. Mentira, quem dá a palavra final é Pedro. Basta que você veja lá, você vai perceber que nesse concílio, todos os apóstolos dão a sua opinião a respeito das questões judaizantes que queria ser introduzida, que os neófitos, né, aqueles novos convertidos do judaísmo, queriam introduzir na igreja, dizendo que era necessário que quando um pagão, né, que não era judeu, que não era de Israel, que não era um hebreu, quando ele se convertesse, ele teria que ser circuncidado. E ali, Pedro e os apóstolos, os demais apóstolos, decidem não é preciso isso. E no final, quem dá a palavra final é Pedro. Pedro junto com São Tiago. Então, se mostra ali a primazia. São João, capítulo 21, né? Acho que é São João 21, a partir do versículo 5, esse é o texto que mais mostra a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos. Quando Jesus vai dizer assim, Pedro, tu me ama mais do que estes? Aí Pedro vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz pela segunda vez, pela terceira vez, tu me ama mais do que esse? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E ali fica claro que Pedro tem a primazia sobre os demais apóstolos, ou seja, Pedro é chamado de o cabeça do colégio apostólico, aquele que detém a primazia sobre os demais bispos, sobre os demais apóstolos. Aí ele diz assim, e dizem que o Papa é infalível, que Pedro e os demais papas, seus sucessores, são infalíveis. Veja, se você crê que a Bíblia, o texto bíblico, principalmente o Novo Testamento, que foi escrito na grande parte pelos apóstolos, se você acredita que a Bíblia é infalível, então logo você tem que acreditar que esses homens, que são pecadores, que são falíveis, em um determinado momento, assistidos pelo Espírito Santo, escreveram palavras que foram consideradas infalíveis pela igreja, é a igreja que diz que são textos infalíveis, e são considerados canônicos. Dentre eles está 2 cartas de Pedro, a primeira carta e a segunda carta de Pedro, que são escritos canônicos do Novo Testamento e são textos infalíveis, ou seja, que não tem erro. Então logo, quando Pedro ou os demais apóstolos, quando foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever o texto bíblico, eles estavam ali assistidos pela infalibilidade de Cristo. A mesma infalibilidade de Cristo para ensinar uma doutrina fiel e verdadeira, aquilo que o Pai tinha mandado ele ensinar, os apóstolos também eram infalíveis. Então, por que há tanta dificuldade em acreditar que Pedro ou os seus sucessores, no caso agora o Papa Francisco, assistido pelo Espírito Santo, exercendo
a infalibilidade papal, falando ex cátedra, ou seja, usando a autoridade petrina, sendo assistido pelo Espírito Santo, não possa ser infalível. Então, se você não acredita na infalibilidade do Papa hoje, você não acredita na infalibilidade da Bíblia. Logo, a Bíblia é falível. A Bíblia não é 100% confiável, segundo a mentalidade de vocês. Mas, se a Bíblia é infalível, por que é infalível? Porque homens inspirados pelo Espírito Santo, falando por meio do Espírito Santo, falaram verdades irrevogáveis. E isso é infalibilidade, meus irmãos. Isso é infalibilidade. E Pedro e os bispos, exercendo esse mesmo ministério da infalibilidade, em comunhão com o Santo Padre, o bispo de Roma, podem falar de maneira infalível para os fiéis. Então, isso não tem como negar. Ao contrário, isso é verdade bíblica. Ele está dizendo que tem como provar que o catolicismo não é bíblico. Ao contrário, tudo que ele usa para dizer que não é, né? E aí ele continua dizendo aqui. A igreja é fundada sobre. E dizem que a igreja é fundada sobre Pedro. Não é nós que dizemos que a igreja é fundada sobre Pedro. Foi o próprio Jesus que disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus disse, tu és Pedro. Não, mas o nome de Pedro não é pedra. Jesus não estava dizendo que a pedra era Pedro. Jesus estava dizendo que ele mesmo era pedra. Olha, peraí. Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 42, André, o irmão de Pedro, leva Pedro até Jesus e diz a Pedro, olha, encontramos o Cristo, vamos lá ver. Quando Pedro se aproxima de Jesus, é dito que Jesus olha para Pedro, que até aquele momento não era Pedro, era somente Simão. Quando Jesus olha para Pedro, Jesus vai dizer assim, Simão, chamar-te-ás Kefas, que quer dizer pedra, ou Cefas, ou Petros, né? Pedro ou Kefas, Cefas, que significa pedra. Então, logo, Jesus troca o nome de Simão para Pedro. Assim aconteceu, meus irmãos, com Abrão. Abrão teve o nome dele trocado para Abraão, que significava pai de muitos povos. Então, o nome Abraão designa para nós aquilo que é a missão de Abraão. Abrão, que era Abrão, deixou de ser Abrão e tornou-se Abraão, porque era pai de uma numerosa multidão. Também aconteceu com Jacó. Jacó teve o seu nome trocado para Israel. Logo, o nome de Jacó, né, que era chamado, se não me engano, enganador, alguma coisa assim, significava, não lembro agora, fugiu da mente, mas Jacó teve o seu nome trocado para Israel. E logo, os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel, formaram as 12 tribos de Israel exatamente porque Jacó passou-se a se chamar Israel. Ou seja, então nós temos inúmeros exemplos na Escritura para isso. Então Pedro Pedro, que não era Pedro, era Simão, é chamado agora de Pedro, que significa pedra, e Jesus diz, tu és pedra. Sobre esta pedra, né, bem-aventurado és tu, Simão, pedra, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E isso é inegável. Vamos lá, ele vai dizer outra coisa. Pedro, consideram canônicos os livros apócrifos. Tem Maria como Ele diz, consideram canônicos os livros apócrifos. Esses livros que eles dizem que são apócrifos, eu não vou entrar em detalhes nele, mas são os livros chamados deuterocanônicos, ou seja, que entraram um pouco mais tardiamente no cânon. O cânon não estava totalmente fechado. O cânon bíblico definido pela Igreja Católica, ele só veio ser definido definitivamente, e até redundou, né, no Concílio de Trento. No Concílio de Trento, depois que Lutero começou a dizer que os livros deuterocanônicos não eram canônicos, não eram inspirados, e colocou como um apêndice na sua Bíblia, aí a Igreja, o Concílio de Trento é exatamente chamado de Concílio da Contra-Reforma. A Igreja, no Concílio de Trento, vai reafirmar qual é a fé a respeito dos livros sagrados. Vai dizer que são os 73 livros. Principalmente colocando como canônico os deuterocanônicos que Lutero tinha tirado. Os 7 livros do Antigo Testamento, juntamente também com o capítulo 14 de Daniel, que Lutero também tirou. E também a igreja vai afirmar como canônico os livros do Novo Testamento que Lutero queria tirar. Veja, Lutero pensou em tirar a carta de São Tiago, porque
batia de frente com a doutrina de Lutero, somente a fé. O homem é salvo somente a fé, quando Tiago vai dizer que não, que o homem é salvo pela graça e a fé, ou melhor, as obras completam a fé ou complementam a fé. E na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24, você pode ler aí, vai ser dito assim por São Tiago: vede, ó homem, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E no capítulo 2, versículo 19, São Tiago vai dizer assim, exatamente contrapondo aqueles que vêm dizer que o homem é salvo somente pela fé. Ele vai dizer assim, olha, São Tiago capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: credes que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios creem e estremecem. E aqui eu complemento, e nem por isso os demônios são salvos. Eles creem que há um só Deus, mas nem por isso eles são salvos, né? Ele vai dizer que nós temos Maria, né, como a mãe da igreja. Veja. Mãe da igreja pregam a sua mediação e intercessão. Eles vão dizer que tem Maria como a mãe da igreja e eles pregam a sua mediação e intercessão. Leia São João capítulo 19, o Evangelho de São João capítulo 19, a partir do versículo 25. São João capítulo 19, a partir do versículo 25, veja o que é dito aí. Veja aí comigo, São João capítulo 19, versículo 25, vai dizer assim: junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo a mãe, né, a mãe dele, Maria, e ao lado o discípulo predileto, o discípulo amado, São João, diz à mãe: mulher, aí está o teu filho. Depois diz ao discípulo: aí está a tua mãe. Desde esse momento, o discípulo João a levou para a sua casa. Então, João, aqui não é dito que é o nome de João, apenas diz o discípulo e a mulher. Essa mulher é a mãe de Jesus e o discípulo é João. João ali representa toda a igreja. Jesus entrega a mãe dele como mãe do discípulo mais novo dele, da igreja. Então, Maria, que é mãe de Cristo, cabeça, veja, Maria é mãe de Cristo, cabeça. O corpo de Cristo é a igreja, o corpo misto de Cristo é a igreja. Então Maria é mãe da cabeça, que é Cristo, e também é mãe da igreja, dos membros de Cristo. E São João representa todos esses membros da igreja. E no capítulo Apocalipse capítulo 12, vai dizer o seguinte, veja, 12 a partir do versículo 13, né? Veja, a partir do versículo 13. Versículo 13, Apocalipse 12, 13. Quando o dragão viu que fora arremessado à terra, perseguiu a mulher. Que mulher é essa? Né? Que mulher é essa? Maria. Aqui está nítido. Alguns vão dizer que é a igreja. Sim, João fala aqui da igreja, mas usando a figura de Maria. E isso aqui ninguém pode negar. Veja, quando o dragão viu que fora arremessado na terra, perseguiu a mulher, que havia dado à luz ao menino. Qual é a mulher que deu à luz ao menino? A mulher foram dadas as duas asas da águia, gigante, para que voasse ao seu lugar no deserto, onde seria sustentada 1 ano, 2 anos e meio ano, longe da serpente. Então veja, Maria foi levada para o deserto, fugiu para o Egito pelo deserto, junto com José e o menino Jesus. Versículo 15. E ali ficou longe da serpente, Satanás. Versículo 15. A serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, para arrastá-la na correnteza. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e bebendo o rio que o dragão, a antiga serpente, lançara pela boca. O dragão, enfurecido com a mulher, veja, o dragão enfurecido com a mulher, Maria, a mãe de Jesus, a mãe do menino, partiu para guerrear contra o resto de seus descendentes, os descendentes da mulher, os que cumprem o preceito de Deus e conservam o testemunho de Jesus, e se deteve à beira-mar. Então, Maria é mãe, sim, da igreja. Maria é mãe de Jesus. Jesus é cabeça da igreja. Então, logo, ela não pode ser mãe apenas da cabeça. Ela também, obrigatoriamente, na ordem da graça,
ela é mãe também do corpo de Cristo, ou seja, do corpo místico de Cristo, da igreja. Vamos ver aqui com que ele conclui. Defendem a doutrina do purgatório, consideram a Bíblia, o Papa e a tradição como... Veja, ele diz que defende a doutrina do purgatório, mas ele não mostra nenhuma passagem bíblica que condene o purgatório. Ao contrário, tem inúmeras passagens bíblicas que comprovam o purgatório. Por exemplo, Jesus vai dizer que um homem, por não perdoar, foi lançado numa prisão e ficará lá até pagar o último centavo. Se essa prisão lá que Jesus lança o homem, e o homem vai ficar lá até pagar o último centavo, se essa prisão é o inferno, então alguém vai pagar o último centavo, ou aquele homem vai pagar o último centavo e vai sair de lá, porque Jesus diz que ele ficará na prisão até pagar o último centavo. Depois que pagar, ele sairá. Então logo, é dito que existe uma prisão que quando for pago, o que tem que ser pago, ele sairá. Né? E como é que a igreja paga, né, para que os fiéis que morreram na graça saiam do estado de purgação, saiam dessa prisão? Né? Como? Oferecendo o sacrifício de Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 10:10. Né? Por meio desse sacrifício nós somos santificados. E é por meio dele, do sacrifício expiatório de Cristo, que foi oferecido uma vez por todas, e a igreja não repete o sacrifício e nem faz outro sacrifício. A igreja, pelo poder da liturgia e pelo poder da palavra de Deus, torna presente o único e eterno sacrifício de Cristo, que foi oferecido uma vez por todas ao Pai. Né? Depois ele diz aqui que a igreja tem em pé de igualdade as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Papa. Né? O Papa aí ele diz assim, mas seria o magistério da igreja. E de fato, né, são o tripé da doutrina católica. A Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério Autêntico da Igreja. Tem até um vídeo aqui no meu canal, algumas lives que eu estou fazendo, você procura aí na playlist Caminhos da Fé, e você vai ver aí algumas lives que eu estou fazendo, e a última que eu fiz agora há pouco foi sobre a Sagrada Escritura. Um pouquinho antes dela, a penúltima, vai falar sobre a Sagrada Tradição, o magistério da igreja e a Sagrada Escritura como sendo uma única fonte. Né? É uma única fonte. A revelação tem uma única fonte, Jesus Cristo. Só que dessa fonte nasce dois braços, podemos assim dizer. A Sagrada Escritura, né? A tradição escrita, e a tradição oral, que é a tradição apostólica perpetuada na igreja ao longo dos séculos. E o magistério autêntico da igreja, o Papa, juntamente com os bispos, tem o poder dado pelo próprio Deus de guardar o depósito da fé e ensinar essa fé à igreja. Né? Vamos ver aí com que ele conclui. Autoridades de mesmo peso. Essas são práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ele diz que essas são práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas ele não mostra nenhum versículo refutando essas práticas. Ele não mostra nenhum versículo provando o que ele diz. Ou seja, é apenas falácia. É apenas falar por falar, sem mostrar, segundo as Escrituras, algo que comprove o que ele está dizendo. Então nós podemos ver nitidamente que é apenas mentira. Apesar das diferenças, há também alguns pontos comuns entre católicos e os demais cristãos. Então ele vai concluir o vídeo dizendo que, apesar das diferenças, há alguns pontos em comum entre católicos e cristãos. Na verdade, os católicos são os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos. Deus abençoe você e deixa aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo aqui. Esse rapaz, para mim, não provou nada a respeito da Igreja Católica, como ele disse e ele alega, não ser bíblica. Ao contrário, a Igreja Católica é quem formou a Bíblia. A Igreja Católica é quem juntou. Só você pesquisar aí, dá um Google aí, pesquisa aí, São Damas I. É ele que faz a primeira lista dos livros canônicos. Isso lá nos primeiros séculos da Igreja. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com mais pessoas e vamos evangelizar. Amém.